Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje esse vídeo vai para o 8º ano do Colégio Ateneu, tá? Para os 8º. Eu vou fazer a correção do módulo 6, o Iluminismo se espalha, falando um pouquinho sobre os Estados Unidos, tá? Então, na verdade, eu vou fazer a correção da tarefa de casa desse módulo, tudo bem? Antes de começar a correção da tarefa, eu vou relembrá-los do que trata esse módulo, tá? Então, a gente estava falando dos Estados Unidos, das ideias iluministas chegando nos Estados Unidos, e os americanos, os colonos americanos, defendendo a independência dos Estados Unidos. Eles vão brigar, eles vão começar uma guerra contra a Inglaterra, tá? Essa guerra, se eu não me engano, ela começa a acontecer exatamente por conta das leis intoleráveis. Vocês lembram disso? Das leis intoleráveis? É a lei do açúcar, a lei do selo e a lei do chá. A lei do açúcar proibia o comércio com as Antilhas francesas, que eles vendiam açúcar, melaço e etc. Só com as Antilhas inglesas, agora que eles podiam comprar esses produtos. A lei do selo, que proibia a circulação de produtos impressos que não tivessem o selo da Inglaterra, lá nos Estados Unidos. E a lei do chá, que proibia a venda e a comercialização do chá, de qualquer tipo de chá nos Estados Unidos, desde que se não fosse da empresa Companhia das Índias Orientais. Só essa empresa poderia comercializar chá lá. Os colonos se revoltaram, né, invadiram o porto de Boston, ocuparam o porto de Boston, fizeram uma ocupação militar também em Massachusetts, para lutar contra essas leis. A Inglaterra fez uma ocupação militar em Massachusetts e os colonos foram lá brigar, começar uma guerra contra essas leis consideradas intoleráveis, que os americanos não deveriam tolerar, e eles queriam a independência, né? Então, a partir dessa data de 1774, mais ou menos, de 73 a 74, começa uma guerra pela independência. Então, os americanos vão ficar brigando com os ingleses até conseguirem conquistar a sua independência. E eles conseguem isso no dia 4 de julho de 1776, quando vai ser publicada a Declaração Formal de Independência, tá? Por um comitê de 5 membros e redigida por um articulador da independência chamado de Thomas Jefferson. Vocês provavelmente já ouviram falar do Thomas Jefferson, né? Ele que vai fazer a Carta de Independência dos Estados Unidos. Essa carta é bem bonita, assim, tem umas partes que falam de uns textos bem interessantes, assim. Então, ó, eu vou até ler para vocês essa partinha que eu acho importante. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é um documento totalmente baseado nas ideias iluministas, né? Ela afirmava como verdades incontestáveis que todos os homens, seres humanos, são iguais e dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Essas 3 coisas estão escritas na Constituição Americana pelo Thomas Jefferson, até hoje, tá? Os governos foram instituídos entre homens, seres humanos, para assegurar tais direitos, e seus justos poderes derivam do consentimento dos governados. Então aqui está falando que os governantes não governam sozinhos, o povo que dá poder ao governante. E se uma forma de governo contrariar esses fins, é direito do povo alterá-la ou aboli-la, né? Então, aqui que ele está dizendo, tá? Ele está fazendo uma ode às ideias iluministas, né? Dizendo que a liberdade, a felicidade e a vida é um direito do povo e que o governante não pode, né, contrariar esses direitos e que é direito do povo tirá-lo do poder caso isso aconteça. Engraçado que eles estão falando isso, essa Constituição é muito bonita, né, na teoria, mas na prática os Estados Unidos vai manter a escravidão. Então, era contraditória, né? Bem contraditória. E agora eu vou com vocês para fazer a correção da tarefa. Provavelmente a correção da atividade eu faço com vocês em sala de aula, tá? Na aula online, que é mais fácil, eu vou corrigir a tarefa que é longuinha aqui com vocês. Página 116. Deixa eu abrir aqui para olhar. Eu já tinha aberto, mas eu perdi. Eu não sei por que eu perdi. Página 116.
O teste. A questão 1, vocês vão colocar a certa, a correta é a C. A questão 2, a correta é a A, tá? Espero que vocês já tenham feito a leitura, né, dessa atividade. E aí a gente tem a atividade de casa. Leia o texto e desenvolva a proposta em seu caderno. Esse texto aqui é do Roberto da Mata, O que é Brasil. É um texto desse livro que foi publicado lá no Rio de Janeiro. E o texto diz assim pra gente. Observe-se uma cidade brasileira. Nela há um movimento recorrente. As pessoas vão ao trabalho, do trabalho para casa e da casa para o trabalho. A casa e a rua interagem e se complementam num ciclo que é cumprido diariamente por homens e mulheres, velhos e crianças, ricos e pobres. Casas são habitadas por famílias cujo núcleo é constituído de pessoas que possuem a mesma substância, legitimam um nome em comum e sugerem interesses, tendências, bem como um destino compartilhados. Mas como é o espaço da rua? Sabemos que ela é o local de movimento, pois a rua se move como um rio, num fluxo de pessoas indiferenciadas e desconhecidas, que nós chamamos de povo. A rua compensa a casa e a casa equilibra a rua. Se a casa é baseada na hierarquia, com as pessoas escalonadas por ordem de importância, sexo e idade, a rua se fundamenta na igualdade de todos perante as leis, os sinais de trânsito e uma ordem pública que se quer cada vez mais democrática. O que é negado em casa, como a impessoalidade e igualdade, tem-se na rua. No Brasil, o mundo ficaria sem sentido sem o contraste entre casa e rua. Com base em seu entendimento sobre o texto, é possível relacionar os pares, casa e rua, aos conceitos de espaço privado e público? A gente vai ver agora a resposta, tá? Vamos lá, resposta da A. Aí vocês pausem, tá, gente? Por favor, porque senão esse vídeo vai ficar super comprido, aí não dá. Sim, a casa é o espaço privado onde prevalecem os interesses particulares de quem vive nesse espaço. Os laços de afetividade e parentesco unem as pessoas. Então existem relações de pessoalidade. Há desigualdades também como hierarquia entre as pessoas, portanto as relações são previamente estabelecidas. Já a rua é o espaço do que é público, da comunidade, da coletividade. Não há diferença entre as pessoas. Há igualdade diante da lei e tudo pode ser compartilhado. Tá? Essa é a resposta da A. Vamos para B. É aceitável que o comportamento e interesses típicos do espaço privado passem a prevalecer nos espaços públicos? Não, vocês já sabem que não, né? Mas a gente vai responder mais bonitinho. Não, porque existem alguns problemas com isso. Por exemplo, a corrupção, que corrompe o equilíbrio da vida em sociedade, tornando insustentáveis as noções de coletividade. Então, a casa e a rua devem interagir, se complementar, mas não deve se confundir o que é privado e o que é público. Tá? Então, essa é a resposta da B. A gente tem que sempre lembrar que a rua é o espaço de todos, e se é de todos, é nosso também, e a gente tem que tratar com a mesma prioridade do privado, mas sabendo essas diferenças, que não é só nosso, que não é exclusivo e etc. Tá? C. Reflita sobre o conceito de espaço público. Pense em sua cidade e identifique o problema mais grave que afeta a maioria dos habitantes. Descreva esse problema. Eu acho que cada um vai colocar uma coisa, né? Essa parte aqui eu não sei o que dizer para vocês. Mas assim, da nossa cidade, de Itaquá, por exemplo, que é a minha cidade, eu acredito que o maior problema seja as questões de saúde pública, né? A gente tem uma cidade tão grande com um hospital só, então nesse momento ainda de pandemia é mais grave ainda, né? A gente tem um hospital só, pobreza, a gente não tem saneamento básico, é uma cidade que foi esquecida pelo governo, né? A prefeitura aqui não faz muita coisa e a gente não tem apoio do governo do estado, então é uma cidade com muitos problemas, assim, na questão da população, né? A população muito carente, então eu acho que esse é o maior da minha cidade, pelo menos, cada um ia falar uma coisa, né? Apresente um texto dissertativo com possíveis e viáveis soluções para o problema que você identificou.
não deixe de mencionar os responsáveis pela solução do problema. Eu acredito que a gente poderia resolver esse problema que eu criei aqui, né, que eu propus aqui para vocês. Dava para resolver isso com uma questão simples, que é o governo estadual mandar verbas e passar a fiscalizar essas verbas, né, na construção de outro hospital. Eu acho que também dá para o povo de Itaquaquecetuba fiscalizar se essas verbas estão indo para os locais certos. Acredita-se que não, porque muita verba veio para esse município e não é repassada para a população, né? Então acho que a gente deveria fazer um trabalho mais efetivo de fiscalizar essas verbas. Então esse é um dos pontos. Também acredito que dava para resolver a parte de saneamento básico com obras públicas, né? Obras de saneamento, o lixão de Itaquá explodiu uma vez, olha isso, gente, olha a situação. Então dava para resolver isso com obras públicas, que é só a verba ir para o local certo, porque verba tem, gente, verba tem. Agora, as questões do lixo na rua, pelo menos em Itaquaquecetuba, acho importante salientar que é uma questão educacional. Eu acho que falta educação, e quando eu digo educação é dentro das escolas mesmo, né? Dentro das casas, a gente não tem o costume, por exemplo, de fazer a seleta coletiva do meu lixo. Mas Itaquá, o que adianta fazer seleta coletiva se todos os lixos vão pro lixão? Então vocês já imaginem, né? Se vai tudo pro mesmo lugar, não adianta nada a gente fazer a coleta seletiva para cuidar desse lixo. É uma estrutura que não vai adiantar se a gente não tem um projeto do governo para esse lixo, né? Então é complicado, gente, falar nisso aqui na periferia, bem complicado. E agora a gente vai para 2. Eu não fiz um texto dissertativo, né, na D, mas vocês façam aí. E aí na aula eu vou pedir para vocês lerem para mim, tá bom? 2. Observe a imagem a seguir e desenvolva as propostas em seu caderno. Então, a gente tem aqui a Gansa dos Ovos de Ouro, de 1776. É uma imagem de autoria desconhecida que circulou nas 13 colônias. Essa é a imagem aqui, ó. Tá? Vocês estão vendo a gansa aqui no meio? Você conhece a fábula da Gansa dos Ovos de Ouro? Reconte a fábula de forma resumida. Eu acho que vocês devem conhecer. Eu não sei, não tenho certeza. Mas é uma história meio que infantil, assim, mas é uma história legal. Eu vou contar pra vocês a história, tá? A gansa que punha ovos de ouro. Um homem possuía uma gansa que toda manhã punha um ovo de ouro. Vendendo estes ovos preciosos, ele estava acumulando uma grande fortuna. Quanto mais rico ficava, porém, mais avarento se tornava. Começou a achar que um ovo só por dia era pouco. Por que não põe 2 ovos, 4 ou 5, pensava ele. Provavelmente, se eu abrir a barriga desta ave, encontrarei uma centena de ovos e viverei como um nababo. Assim pensando, matou a gansa, abriu-lhe a barriga e naturalmente nada encontrou. Moral da história: quem tudo quer, tudo perde. Pesado, né? Essa é a moral da história dessa imagem aqui, né? Que conta a fábula desse cara de tão avarento, matou a gansa que dava riqueza para eles e no final ficou sem nada, né? E aí a B, na imagem um personagem carrega um cesto cheio de ovos. O que essa cena representa no contexto da colonização inglesa nas 13 colônias? Então, por que essa imagem está associada à colonização dos Estados Unidos? De que forma, né? Então, a gansa representa as riquezas que as colônias ofereciam, que no caso os Estados Unidos ofereciam à Inglaterra, tá? Então, essas riquezas dos Estados Unidos era a gansa dos ovos de ouro da Inglaterra. E a Inglaterra, de tão avarenta, de querer controlar demais a colônia, acabou perdendo essa colônia. Não foi isso? Os americanos declararam a independência dos Estados Unidos porque passaram a ser controlados demais pela Inglaterra, que criou as leis intoleráveis. Então, eles perderam por culpa deles mesmos, né? Dessa avareza de querer controlar, de querer que o comércio seja exclusivo da Inglaterra, sendo que eles estavam ganhando algum tipo de dinheiro, né? Eles estavam ganhando riqueza com a colônia americana. Então, eles foram esse cara.
C. Ainda no contexto da colonização das 13 colônias, qual grupo foi responsável pela morte da Gansa? Quem que matou a Gansa? Então, aí vocês coloquem assim, ó. Os ingleses podem ser considerados os responsáveis pela morte da Gansa. Na imagem, o homem com a espada tem vestes típicas de um soldado inglês. Esse aqui, ó. Tá? Ele pode ser considerado, a Inglaterra pode ser considerada a culpada pela morte da Gansa. D. O que essa imagem revela sobre o movimento de independência norte-americano? Então, a imagem apresenta elementos que podem identificar que, na perspectiva dos colonos, o processo de independência aconteceu por causa da ambição desmedida da Inglaterra, que, com sua política de taxação, como a lei do açúcar, do selo e do chá, explorou em demasia as colônias. Como eu disse, talvez os americanos não tivessem declarado a independência se a Inglaterra tivesse mantido as mesmas estruturas de colonização desde o início, né? Sem querer ficar explorando o tempo inteiro, esse autocontrole da colônia. Eles não tinham isso, passaram mais de 100 anos mantendo uma relação meio que de distanciamento da colônia, mas ganhando seus lucros na colônia, né? Chegou um momento que, por medo das ideias iluministas, eles decidem ir para os Estados Unidos e controlar de perto a economia americana e saber o que os colonos estavam fazendo e o que a Inglaterra estava perdendo nessas relações comerciais. Por isso, forçaram tanto os colonos que eles declararam uma guerra contra a Inglaterra para conquistar a sua independência e conquistaram. Os ingleses não vão aceitar, tá? Durante um tempo, eles ainda vão continuar guerreando contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ter que guerrear muito para manter sua independência, mas conseguem no final. Bom, é isso, né? Por esse vídeo é só. E se cuidem, tá? Cuidem dos seus familiares, usem álcool em gel e façam as tarefas, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau!